literal ou é figura? Isto é o meu corpo. Jesus pegou um pão e falou: isto é o meu corpo. Isso é figura ou é literal? Figura. Tem algum ramo do cristianismo que fala que é literal? Qual? O catolicismo romano fala que é literal. Eles creem na doutrina da transubstanciação. Quando Jesus disse isto é o meu corpo, ele foi literal. Nós dizemos: olha, Jesus usou uma metáfora. Isto representa, é como se fosse o meu corpo. Os católicos dizem: não, isso é uma sinédoque. Isso não é uma metáfora, isso é uma sinédoque. Quem mais acredita que isto é o meu corpo é literal? Só os católicos? Lutero também cria que era literal. Lutero entendia que isto é o meu corpo era uma sinédoque, não era uma metáfora. Tanto que Lutero ficou de mal com um reformador suíço chamado Ulrich Zwinglio. E por que ele ficou de mal e foi embora bravo com Zwinglio? Por quê? Porque Zwinglio entendia que a ceia era apenas um símbolo do corpo de Jesus. Que o pão e o cálice eram apenas memoriais, eram apenas símbolos do corpo e do sangue de Jesus. E Lutero entendia que não. Lutero cria na doutrina da consubstanciação. Ele crê que junto com os elementos, com a substância do pão, junto com a substância do pão havia a substância do corpo e do sangue de Cristo. Ele cria na ubiquidade do corpo de Cristo. Ele crê que o corpo de Cristo era onipresente e estava presente junto com os elementos. Então ele cria que não era uma figura de linguagem, que não era uma metáfora, era literal, era uma sinédoque, que quando Jesus falou isto é o meu corpo, era o corpo dele mesmo. E isso deu muita briga. Lutero, no Colóquio de Marburgo, deixou Zwinglio falando sozinho. O Zwinglio estendeu a mão para ele, ele não estendeu a mão para Zwinglio. Ele levantou e foi embora. E brigaram, e a igreja alemã, a igreja luterana alemã e a igreja reformada suíça seguiram rumos distintos por causa desse problema de interpretação. Por causa da interpretação de uma frase: isto é o meu corpo. Eles não chegaram num acordo por causa dessa frasezinha: isto é o meu corpo. 5 palavrinhas. Não conseguiram entrar num acordo, romperam, cada uma seguiu o seu caminho. Tem uma outra frase interessante da Bíblia. Romanos 12. Se o teu inimigo tiver fome, o que ele vai fazer? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizerem isso, vocês vão amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Esse versículo é literal ou esse versículo é figurado? É uma figura. Qual parte dele é literal? Qual parte? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso é figurado? É para dizer para o inimigo: olha, está aqui o pão figuradamente. Olha, essas minhas mãos vazias representam o pão que eu estou lhe dando. É para fazer isso? Claro que não. Quando o texto fala: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, é para dar mesmo. Não é para ser alegórico. Agora o versículo continua e fala: se você fizer isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso já não é literal. Isso já é figurado. Um só versículo com algo literal e com algo figurado. Seja como for, mesmo a gente vendo essas dificuldades na Bíblia, quando chegou a Idade Média, os teólogos medievais optaram por ficar mais com o sentido alegórico. Por quê? Porque é muito mais fácil você controlar a Bíblia com o método alegórico. Muito mais fácil. Você dá à Bíblia o significado que você quer.
O método alegórico tira as barreiras da minha frente. O método alegórico tira os limites do intérprete, e o intérprete interpreta como ele quer. Então, já aconteceu com você de chegar para alguém e mostrar para a pessoa, falar assim para a pessoa: olha, você está errado. A pessoa diz assim: mas como eu estou errado? Olha, a Bíblia diz isso, olha como você está errado. E você mostra o texto bíblico para a pessoa. Aí a pessoa lê o texto bíblico e ela vê que ela está errada. O que ela diz para você? Olha, essa é a sua interpretação. A Bíblia tem muitas interpretações. E essa sua interpretação, eu não concordo com ela. Por quê? Porque não é conveniente para mim. Se eu aceitar essa sua interpretação, vou ter que dizer que eu estou errado. Então não, essa sua interpretação eu não vou aceitar. A Bíblia tem várias mesmo, eu vou pegar a que eu quiser. Ou seja, além desse método de interpretação dar ao intérprete a liberdade para fazer o que ele quiser com o texto, a Bíblia perde totalmente sua autoridade. Ela não serve mais para nada. Você mostra o texto para alguém, a pessoa fala: não, isso é seu modo de pensar, eu não penso assim. Você explica algo para a pessoa mostrando o texto, ela fala: não, mas isso aí é a sua compreensão, a minha compreensão é outra. A Bíblia perde a sua utilidade, a Bíblia perde a sua autoridade, e isso tem acontecido muito atualmente. Na Idade Média, optaram pelo método alegórico, pela alegorização da Bíblia, exatamente por isso, porque isso dava aos intérpretes, que eram os líderes religiosos, autoridade para interpretar como bem entendesse. Quem tinha autoridade para interpretar a Bíblia na Idade Média? Quem? Somente o clero. O clero interpretava a Bíblia como o único intérprete autorizado. Só o clero. Só eles podiam interpretar a Bíblia. Ninguém mais poderia fazer isso. Você não teria autoridade para pegar um texto bíblico e ler e interpretar. Não. Quem tinha autoridade para isso era a igreja. Agora, se a igreja adotasse o método literal, ela teria que abandonar uma série de práticas dela. Isso não era conveniente. Então, que método nós vamos adotar? Vamos adotar o método alegórico. Porque aí nós podemos atribuir ao texto o sentido que nós bem entendemos. Então, por causa disso, na Idade Média, entenderam que a Bíblia tinha 4 níveis de interpretação. O nível histórico-literal é aquele que você descobre assim que você lê. Você lê o texto, você descobre o sentido já na hora. Mas esse sentido é muito fraco, é muito raso. Você tem que ir mais profundo. Tem o sentido alegórico. O sentido alegórico é o que chama você à fé. Ele está escondido por trás da letra. Tem um terceiro sentido, que é o sentido moral. É o sentido que ensina você a viver. E o quarto sentido é o sentido anagógico. Que sentido é esse? O sentido anagógico é o sentido que aponta para as coisas futuras, para o destino final. O texto bíblico tem esses 4 níveis, e o bom intérprete é aquele que consegue descobrir no texto esses 4 níveis. Será que isso é verdade? É claro que não. Isso é uma forma de impor ao texto aquilo que nós queremos. Depois que a Idade Média acabou, ou no finalzinho da Idade Média, nós tivemos a Igreja Antiga. Na Igreja Antiga tivemos 2 escolas de interpretação. A escola de Antioquia, com o método histórico literal, a interpretação normal da Bíblia. E tivemos a escola de Alexandria, com o método alegórico. Na Idade Média, nós entramos na Idade Média, e o método adotado pela maioria dos teólogos da época, desses 1000 anos que é a Idade Média, né, foi o método alegórico. Por quê? Para poder controlar o sentido da Escritura, atribuindo a ela o significado que as pessoas achavam melhor. Depois da Idade Média, vem o período da Reforma. Por que a Reforma aconteceu? A Reforma aconteceu, entre outras coisas, como uma reação contra o modelo eclesiástico medieval. Essa
autoridade suprema da igreja, inclusive para interpretar a Bíblia, passou a ser questionada pelos reformadores. Há vários fatores que fizeram os reformadores se levantar contra o modelo que existia na igreja medieval. Vários fatores. Mas um dos fatores foi o inconformismo no modo como eles tratavam a Bíblia. Por exemplo, qual era a Bíblia que a igreja romana usava e considerava uma Bíblia infalível e perfeita? Era a Vulgata Latina. Quem tinha produzido, quem tinha feito essa tradução da Bíblia para o latim? Quem? Quem sabe? Jerônimo, que era amigo do Santo Agostinho, do santo padroeiro. Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim nessa famosa versão chamada Vulgata Latina. Mas essa versão, a Vulgata Latina, ela tinha alguns detalhezinhos que levavam as pessoas ao erro. Quer ver, por exemplo, essa frase: Ave Maria cheia de graça. De onde vem? Na Bíblia isso? Não? Tem certeza? Tem certeza? Acho que tá. Ave Maria cheia de graça. Acho que está na Bíblia sim. Tá não? Ah não? Que nem vocês falam aqui? Ah não? É de vocês não? Sabe por que não está na de vocês? Não está na de vocês porque a Vulgata foi corrigida. Na realidade, o texto da Vulgata dizia assim: Ave Maria Gracia Plena. Quem tinha dito isso? O anjo. O anjo tinha dito isso para Maria: Salve, agraciada. Lembram? Quando o anjo viu Maria, o que ele falou? Salve, agraciada. Jerônimo pegou essa frase e traduziu assim: Ave, gracia plena, cheia de graça. Só que essa tradução, salve, gracia plena, dá a ideia do quê? De que Maria é portadora de graça. É isso? Dá a impressão de que ela tem graça para dar. Mas o sentido do grego, o sentido do texto no original não é esse. Quando a palavra de Deus diz salve agraciada, significa que ela recebeu graça. Ela não é cheia de graça para dar, ela é cheia de graça que ela recebeu. Deus lhe deu muita graça. Não é que ela é uma fonte de graça, ela é um receptáculo da graça de Deus, como pecadora que ela era, como qualquer outra mulher. Mas esse erro de tradução de Jerônimo deu algum problema na prática? Até hoje Maria é adorada. Um dos motivos, porque Jerônimo não sabia grego direito. E tem seminarista que não quer estudar grego, fala que não precisa. Já pensou? Se Jerônimo tivesse traduzido correto, talvez não tivéssemos tantos problemas como temos hoje. Talvez no passado os missionários que chegaram aqui em Juazeiro não teriam tanta dificuldade nessa questão da mariolatria. Se Jerônimo no século VI, no século V, tivesse feito uma tradução melhor. A Bíblia manda a gente fazer penitência? Manda? Manda ou não manda? Não? Será que não? Vocês acham? Não? João Batista dizia assim: arrependei-vos